Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa guiar essa nossa reunião, que Ele possa nos ajudar a absorver esses ensinamentos da nossa fé e que tudo que a gente vai ver nesse nosso encontro de hoje nos ajude a fortalecer nossa fé, a curar nossas feridas e nos ajude a amar cada vez mais a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos e as dispuseste numa ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade no estudo, a profundidade da interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, nosso capítulo de hoje está na página 46 e nós vamos falar sobre Cristo, novo Adão, e Maria, a nova Eva. Antes da gente começar, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente primeiro recapitular o que significa a palavra justiça. Justiça significa dar direito a quem merece aquele direito. Na verdade, eu vou procurar aqui no Google o significado exato de justiça para trazer aqui para vocês. Olha lá. O que significa justiça? Qualidade do que está em conformidade com o que é de direito. Ou seja, justiça é aquilo que está em conformidade com o que é o direito de alguém. Então, tudo que é o meu direito e tudo que está em conformidade com o meu direito é justo a mim. Se tem algo que é feito ferindo os meus direitos, isso não é justo comigo. Basicamente, esse é o significado de justiça. Olha lá, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Então, tudo que é o meu direito, tudo que é justo a mim, é justiça comigo. E tudo que quebra o meu direito, ou aquilo que é justo a mim, é injusto comigo. Então, justiça, basicamente, é tudo que está alinhado com o que é o direito de alguém. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque para falar aqui sobre Cristo, seu novo Adão, e Maria, ser a nova Eva, a gente vai precisar recapitular alguns direitos que foram quebrados. E esse direito principal é o direito do próprio Deus. A justiça, ela precisou ser reparada a partir do momento que Adão e Eva pecaram contra Deus. Ou seja, Adão e Eva deixaram de entregar a Deus aquilo que era de direito a ele. O quê? A obediência. Vamos ver aqui na nossa apostila. Ó, fidelidade era direito de Deus, obediência era direito de Deus, gratidão era direito de Deus, dócil submissão da nossa parte era direito de Deus. Então, tudo isso que era de direito de Deus, nós deixamos de entregar a partir do momento que Adão e Eva, nossos primeiros pais, cometeram o pecado original. Então, nós fomos injustos com Deus quando não entregamos a Ele aquilo que era de direito dele. E essa injustiça, ela precisou ser reparada por meio do sacrifício de Jesus na cruz. É engraçado que é, a gente tem vários nomes para essa entrega de Jesus na cruz, né?
Um deles é redenção. Então, vocês já devem ter visto por aí a palavra redenção ser usada. Salvação é o que a gente usa com maior frequência, mas redenção também é usada para se referir a essa justiça que Jesus reparou, a nossa injustiça criada lá pelo nosso primeiro pecado por meio de Adão e Eva. Então, quando você ouvir a palavra redenção, significa exatamente isso. A redenção que Jesus trouxe a todos os homens quando ele reparou ali os nossos pecados por meio do sacrifício dele na cruz. Na cruz, Jesus reparou a injustiça realizada por Adão e Eva. Ali na cruz também, Jesus realiza dois atos que eles vão ser constantemente renovados até que o mundo acabe. Então, até que o mundo acabe, essas duas coisas que Jesus iniciou para a nossa redenção lá na cruz vão continuar acontecendo. Quais são esses dois atos? Primeiro, intercessão e segundo, expiação. A gente falou sobre isso há alguns encontros atrás. Jesus é o perfeito sacerdote e também é o perfeito sacrifício. Lembra? Só ele, como sacerdote, pode fazer essa nossa ligação entre o homem e Deus. Até aquele momento, só ele poderia fazer essa conexão. O sacerdote é justamente isso, aquele que conecta o homem a Deus. E Jesus, naquele momento na cruz, veio nos conectar novamente com Deus, essa conexão que havia sido perdida desde o pecado original. E só ele também poderia ser a expiação perfeita. O que é a expiação? Expiação é sacrifício perfeito para Deus, para justificar os nossos pecados. E essa expiação de Jesus na cruz, ela é renovada em toda a missa. Por isso que eu disse que esse é um ato, são dois atos, na verdade, que só serão necessários até o fim do mundo. Só, né? Só serão necessários até o fim do mundo. Porque quando o mundo acabar, não vai ser mais necessário que haja intercessão. Todo mundo vai estar eternamente conectado ou eternamente desconectado de Deus. Quando o mundo acabar, não vai ser necessário que haja expiação. Não é necessário que haja um sacrifício para nossa justificação. Porque está todo mundo eternamente conectado ou eternamente desconectado de Deus. Então, a intercessão e a expiação iniciada por Jesus no momento que ele se entrega na cruz, constantemente nos justifica daquele pecado original realizado lá no começo da história da humanidade, e ele já tem data de término, que é o momento do fim do mundo, né? O momento ali em que Jesus vai voltar para julgar todo homem existente. Então Jesus inicia aí esses dois atos. Mas tem um ato que Jesus não poderia realizar. É muito louco, a gente está falando de Deus. Como assim? Algo que Deus não poderia fazer? Sim, tem. E nesse caso era o sacrifício da fé. Então Jesus fez a intercessão, Jesus fez a expiação, só que o sacrifício da fé ele não poderia fazer, porque ele era o próprio Deus e ele estava a todo momento conectado com Deus. O que é fé? É a gente acreditar em algo que a gente não vê. Isso é fé. A gente acreditar em algo que a gente não vê. E Jesus a todo momento estava conectado via Deus. Como a gente já viu também em contos anteriores. Ele tinha a visão beatífica. Então ele tinha, em certos momentos, a visão que os santos e os anjos têm lá no céu de Deus. Então Jesus não precisava de fé, entre aspas, ele não precisava de fé, porque ele estava vendo a Deus. Agora, nós humanos precisamos de fé, porque nós não estamos vendo a Deus, apesar de ter a palavra do próprio Jesus, que é Deus, de que o próprio Deus existe, ou seja, de que ele existe. Então, o sacrifício da fé, ele não poderia ser realizado por Jesus. É por isso que ele foi realizado por Maria.
Depois que Jesus é sepultado, Maria é o único ser na terra na qual ainda havia fé, na qual ainda era possível encontrar a verdadeira fé. Um exemplo disso é quando Jesus aparece para Maria Madalena e Maria Madalena vai até lá os apóstolos falar sobre Jesus, que não está mais ali naquele sepulcro, e todos os discípulos, Pedro e João, saem correndo para verificar se realmente ele não estava lá. É uma representação da surpresa de todos os apóstolos. Só que tinha uma única pessoa que não se importou, porque sabia que ele não deveria estar ali mesmo, sabia que ele ressuscitaria. Quem é essa única pessoa? É Maria. Maria não precisava conferir se ele estava ali ou não, porque ela tinha fé de que ele ressuscitaria. Ela sabia que ele voltaria. Então é por isso que lá no Tríduo Pascal, lá na nossa celebração da Páscoa, no Sábado Santo, toda a igreja se reduz a um único coração, que é o coração de Maria. É o único coração daquele momento que ainda há fé, naquela lembrança que a gente realiza da Páscoa todos os anos. Então, levando tudo isso em consideração, a gente pode dizer que Jesus é o novo Adão. Um novo Adão que, diferente daquele primeiro Adão, se entrega como Jesus se entregou à cruz. Obedece no que for necessário, como Jesus, obediente a Deus, se sacrificou ali como sacrifício expiatório para nossa salvação. Olha só, lá no começo Deus também deu uma ordem para Adão. Falou tudo que ele poderia fazer e uma única coisa que ele não poderia fazer, que era comer do fruto proibido. E ele fez justamente aquilo que Deus pediu para ele não fazer. Jesus, apesar da humanidade dele, balançar, estremecer diante daquele pedido de Deus, daquele sacrifício de Deus. Inclusive, lá no Jardim das Oliveiras, ele até diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Naquele momento, Jesus treme e pede para Deus que, se for possível, não deixe ele passar por isso, mas está disposto a passar se for necessário. E foi necessário. E ele disse sim até o último momento. Então, Jesus, naquele momento, se torna um novo Adão, o homem que dá a Deus aquilo que é justo de Deus: a obediência, a entrega, a submissão. Então ele configura ali um novo Adão, enquanto Maria configura uma nova Eva, a nova mulher que, ao contrário de Eva, guarda a fé, que não desconfia. Foi isso que Eva fez lá no princípio, né? Quando a serpente fala para ela: sabia que Deus não quer que você coma daquele fruto proibido, porque você vai se tornar igual a ele? Ou seja, ela comeu porque ela desconfiou que Deus estava enganando ela. Desconfiou que Deus estava mentindo para ela. E por conta dessa desconfiança, ela acabou cometendo o pecado original. Maria, ao contrário dela, não desconfiou, acreditou. Até o último momento guardou a fé, estava lá nos pés da cruz. Depois da cruz, estava no sepultamento de Jesus. E depois que Jesus ressuscita, ela não precisou nem ir lá conferir, porque ela sabia que isso ia acontecer. Apesar de Jesus ter dito isso para todos os apóstolos, ela foi a única que permaneceu, que não se surpreendeu. E é por isso que ela é a nova Eva. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Jesus é o cara, é o Deus. É engraçado falar cara, né? É a pessoa que nos justifica novamente, nos traz a possibilidade de nos conectar novamente com Deus, já que Ele é o eterno intercessor e Ele é o eterno sacrifício expiatório pela nossa salvação. E Maria representa a fé que é guardada
pelos apóstolos, a única pessoa com fé na face da terra depois do sacrifício de Jesus. Bom, esse é o nosso capítulo de hoje. Eu quero finalizar esse nosso encontro com a passagem que está aqui no final da nossa apostila. João capítulo 15, versículo 13 ao 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Isso é Jesus falando para os apóstolos e, consequentemente, para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.